A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, querido. E o versículo para hoje é: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Receba aí a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Nós nos alegramos em Deus por estar mais um domingo aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Meu querido, convido você a chegar mais perto, a concentrar agora a sua atenção para a palavra. Hoje nós vamos continuar a segunda parte da nossa escola bíblica sobre os dons espirituais. No domingo passado nós falamos sobre esse tema. Hoje eu vou fazer uma rápida recapitulação e nós vamos continuar nesse tema, fechando hoje, por ser um tema tão importante para as nossas vidas, e é muito extenso, e é por isso que nós dividimos em duas aulas. Amém? Nós vamos orar nessa hora. Eu convido você a orar comigo. Ore aí junto com a pessoa que está perto de você. Coloque o seu coração agora na presença do Senhor e oremos a Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã aqui na tua presença. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui estudando a tua palavra. Senhor, onde vai a minha voz? Onde vai esta imagem? Que a tua palavra, que tem poder para destruir todas as cadeias e todos os impedimentos e oposições, que assim seja, Senhor. Que através do teu Espírito Santo, a tua palavra desbarate o mal, Senhor, e dê vitória ao teu povo. Abençoa os meus irmãos nessa hora, com a tua bênção, com a tua alegria, com o teu regozijo, Senhor, e com o renovo da fé, sabendo que é o Senhor que peleja por nós todos os dias. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pegou aí a sua Bíblia? Pegou sua canetinha? Seu caderno para anotações? Amados, nós precisamos viver o amor pelo estudo das Escrituras. Nós precisamos disso. Muitas pessoas estão distantes do estudo da palavra. E é isso que é a razão da fraqueza. Mas à medida que nós conhecemos a palavra e aprendemos através do Espírito Santo a viver essa palavra, é isso que vai nos sustentar. E é esse embasamento bíblico que vai fazer diferença nos momentos de grande luta. Pode ter certeza disso. Então que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos embase, faça de nós embaixadores da palavra. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos continuar hoje sobre dons espirituais. Vamos recapitular muito rapidinho, para quem não pegou na aula passada, a internet não estava boa, né? Teve uns probleminhas aí, enfim, mas vamos, em nome de Jesus, hoje vai dar certo, né? E nós vamos recapitular o que nós falamos na semana passada. Então você pode abrir aí a sua Bíblia, eu só vou ler um versículo e nós vamos recapitular a aula. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Amém? 1 Coríntios 12, verso 1. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe juntos. Amém? 1 Coríntios 12, 1. Diz assim a palavra: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então nós falamos aqui na semana passada do desejo do apóstolo Paulo para que a igreja de Corinto conhecesse a palavra, né? E assim também conosco, amados. Nós precisamos conhecer e conhecer os dons. Ele fala sobre o conhecimento dos dons. Nós não podemos ser ignorantes. E o conhecimento aqui não é só no conhecimento de saber que existe, mas no conhecimento de usar os dons, de se deixar ser usado por Deus nos dons para ir crescendo no conhecimento dos dons. É isso que ele está dizendo. E nós precisamos entender quais são os dons, o que significa cada um deles, e saber que Deus separou esses dons para o que for útil no reino de Deus. Então, recapitulando, nós falamos que dom vem do grego carisma, que significa presente. Diga comigo, dom significa presente. Então, o dom é um presente que Deus dá, que Deus coloca à nossa disposição para o que for útil, é o que diz a Bíblia. Então, os dons são manifestações do Espírito Santo dados à igreja para o que for útil. Então, Deus dará, porque haverá uma utilidade para esses dons. Se não há utilidade, não há manifestação de dons. Quando há utilidade, Deus manifesta os seus dons. Nós aprendemos que a lista dos 9 dons que estão em 1 Coríntios 12 são os dons do Espírito Santo.
Esses dons, eles não ficam permanentemente sobre nós. Eles se manifestam nos momentos específicos designados por Deus para o propósito estabelecido por Deus, que é a edificação do corpo. Então, os dons espirituais, eles são manifestos através das nossas vidas para a edificação do corpo de Cristo. Nós aprendemos que Deus, ele dá os dons a quem ele quer e no momento que ele quer. Então, a distribuição dos dons passa pela soberania de Deus. Deus faz como quer, da forma que ele quer, a quem ele quer. E a nossa parte, Paulo diz, eu estimulo vocês a buscarem os dons. Então, nossa parte é orar e pedir a Deus que nos use nos dons de acordo com o que for útil no reino de Deus. Então, eu vou pedir ao Senhor. E é Deus que vai estabelecer se ele vai me dar ou não. E o fato de eu ter um dom ou não ter, ou outro ter o dom e eu não ter, não significa que quem tem o dom é mais amado por Deus do que o que não tem. Isso é mentira do diabo. Em nome de Jesus, entenda que os dons são para o que for útil. Se Deus não te deu algum determinado dom, é porque não era para dar. Entende? A utilidade estava em dar para outro. Deus sabe. Agora, não podemos desistir de pedir os dons. É isso que Paulo fala, que nós precisamos procurar os dons. Se você vê lá, abre aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz aí, olha. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ele está dizendo, procure com zelo os dons espirituais. O que é zelo? Nós já vimos aqui, é diligência, cuidado, é dedicação. Então ele está dizendo, procure. Como é que eu busco a Deus por algo que eu quero muito? Através do quê? Da oração. Então você tem que orar. Orar e pedir a Deus. E é Deus quem vai distribuir os dons para o que for útil. Se é você que ele vai usar, ele vai te dar. Se não, ele vai usar outro. E glória a Deus por isso. Amém, amados? Temos que entender isso. A nossa parte é buscar. Então nós estudamos 9 dons que estão em 1 Coríntios capítulo 12. Quais foram os 9 dons? Vamos repassar aqui? Naná vai me ajudar botando aqui, Naná? Você bota? Vamos lá? Primeiro dom que a gente estudou, palavra de sabedoria. Esse é o número 1. Nós vimos que a palavra de sabedoria não é uma sabedoria comum. Não é uma sabedoria que Deus dá para todo mundo. É um dom específico de sabedoria para a solução de questões. Então a Bíblia diz lá em Tiago que Deus dá sabedoria para todos. Basta buscar, não é? Mas a palavra de sabedoria é um dom específico que Deus dará. E ela será, normalmente ela vem seguida de uma orientação, de um conselho. Por exemplo, quando Deus deu uma revelação a José sobre o significado do sonho de Faraó. Tá lembrando disso? Quando ele recebe aquela revelação, seguidamente ele dá uma recomendação. Ele diz, olha, virão 5 anos de abundância e depois virão 5 anos de seca. Então eu recomendo que Faraó coloque um homem para administrar esse tempo de fartura, para que na época da seca tenha-se o que comer. Então a palavra de sabedoria, né? Uma palavra de sabedoria para dar uma orientação para o que deve ser feito. Então esse dom, então não é uma sabedoria comum e nem é só a sabedoria que está descrita lá em Tiago. É um dom específico para uma determinada solução, para uma orientação específica que a gente pode estar precisando naquele momento. Deus distribui, Deus dá. Número 2, Nayala, qual é o número 2? Palavra da ciência ou do conhecimento. Palavra da ciência, algumas versões vêm como palavra do conhecimento, que é exatamente a revelação. É a revelação daquilo que estava obscuro, aquilo que ninguém sabia. E Deus traz ao conhecimento através da palavra de revelação, né? Aí eu dei o exemplo aqui quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, que ele falou, vai lá e chama teu marido. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, opa, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tem não é teu marido. Olha isso, irmãos. Meu Deus, palavra de conhecimento. Revelação. E ela vira para ele e diz, Senhor, vejo que és profeta. Revelação. Amém? Número 2, então, palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Número 3, o dom da fé. Esse dom da fé é uma fé especial. É uma fé para operar grandes coisas em nome de Deus. É fé. É aquela fé
que está embutida na mensagem quando Jesus diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele vos obedecerá. Esse é o dom da fé. Espetacular o dom da fé, né? Então o dom da fé são todos os milagres que Deus faz que não tem cura envolvido, porque cura está nos dons de cura, né? Então é o dom da fé. Número 4, dons de curar. É a manifestação da fé na cura. São os dons de curar. Nós vimos isso, que é um dom que vem no plural, porque ele é multiforme, né? Tem dons para cura de muitas enfermidades, dons de curar. Depois nós vimos o 5º dom, que foi o dom de operação de maravilhas. E nós demos o exemplo na operação de maravilhas, a abertura do mar vermelho, o homem que tinha a mão mirrada, a mão dele ficou nova. É cura seguido de operação de maravilha. Ele podia estar curado e a mão continuar mirrada e ele não ter mais nenhuma gangrena na mão e o sangue ficar circulando ali e ele não perder a mão. Mas além de curar, Deus faz a mão dele ficar regenerada. Isso é a operação de maravilha. O 6º dom foi o dom de profecia. Nós falamos sobre isso, né? Quando alguém fala em nome de Deus, uma revelação dada por Deus. Nós vemos que a profecia tem 3 funções. Quais eram? Quem lembra aí? Exortar, edificar e consolar. Nós vimos que a profecia não traz doutrina e ela não vem dizer a você o que fazer. Ela vem confirmar o que Deus já colocou no seu coração. Foi o 6º dom. O 7º dom, isso tudo nós damos na aula passada. Então resgata lá que você vai achar a aula passada. Se tiver ruim, me manda um zap, me manda uma mensagem que eu mando para você o vídeo só da aula, tá bom? Vamos lá. Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, eu falei, é um dom que Deus dá que faz a gente distinguir o certo do errado de uma forma muito maior. A gente discerne no espírito, né? Porque a distinção entre o certo e o errado faz parte da mente humana. A gente sabe que é certo e que é errado, mas eu estou falando do dom de discernimento de espírito. Quando você enxerga o espírito que está por trás daquela mensagem, daquela pessoa. Então é o discernimento de espíritos. Assim como você também enxerga quando é o Espírito Santo falando. Você tem discernimento. Você sabe que é Deus e você sabe quando não é Deus. Isso é discernimento. Esse é o 7º dom. O 8º dom, variedade de línguas. Nós falamos sobre ele, sobre variedade de línguas. Hoje eu vou dar só uma explicaçãozinha a mais um pouquinho aí sobre o dom de variedade de línguas, que eu acho que é importante que a gente fale. Eu quero só sinalizar isso para você. Variedade de línguas, nós podemos ver sobre 3 prismas. Primeiro, 3 prismas. O primeiro, falar em línguas estranhas ou línguas espirituais ou língua dos anjos, né? Esse dom, ele pode se manifestar sobre 3 aspectos. O primeiro, para edificação pessoal, como nós vimos, quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Depois nós vimos que esse dom ele pode ser aprimorado quando ele vem junto com a interpretação das línguas. Então, quando eu falo em línguas e aí eu interpreto essas línguas faladas, eu aprimorei o dom e ele tem o mesmo valor da profecia. Ele vem, ao invés dele só edificar a mim mesmo, que acabei de falar, quando eu interpreto, ele se transforma numa profecia e então ele vem e edifica todo o corpo de Cristo. Ele edifica a igreja. É por isso que ele sobe de nível quando ele está associado ao dom da interpretação das línguas. E o terceiro aspecto do dom de línguas são as línguas como sinal para os incrédulos. Onde é que está isso, irmã? Está lá em Atos 2. Você quer ver aí? Vamos lá ver? É só para a gente complementar, porque eu não falei esse aspecto na aula passada no dom de línguas. O dom de línguas como sinal aos incrédulos. Atos, capítulo 2, vamos lá? Versículos 7 e 8. Atos, capítulo 2, versículos 7 e 8. Nós estamos recapitulando a aula passada e agora eu coloquei aí mais uma sementinha nesse contexto do dom de línguas, tá? Então, dom como sinal aos incrédulos. Atos 2, 7 e 8. Achou? Amém? Olha o que diz aí na sua Bíblia. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aqui é a manifestação da variedade de línguas de um contexto para os incrédulos. O que aconteceu aqui? Isso é raríssimo, né? Nós vimos uma única vez isso acontecer na Bíblia. Olha que coisa rara, irmãos. Olha o que acontecia. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles
no dia, na descida do Espírito Santo, e eles falavam outras línguas, veja isso, e as pessoas estrangeiras que estavam ali ouviam aquelas línguas estranhas como se fosse o seu próprio idioma. É o poder de Deus, ou seja, quem estava falando a língua estranha não sabia que estava falando uma língua estrangeira. Então estava falando uma língua estranha que nem ele estava entendendo, mas o outro que estava lá, o incrédulo, quando ouviu, recebeu a interpretação na sua própria língua. Olha que coisa fantástica. Isso é uma manifestação do dom de línguas, por isso chama variedade de línguas. Então é a língua para edificação pessoal, é a língua seguida da interpretação para edificação da igreja, e é a língua como sinal aos incrédulos, que é essa língua que é revelada aos ouvidos do estrangeiro, na língua dele. Eu ouvi um testemunho de um pastor do Paraná, e ele disse que ele já trabalhou durante muito tempo como bombeiro hidráulico. E ele ia nas casas, ele levava a maletinha dele, e toda vez que ele ia, ele levava uma bibliazinha pequenininha, e ele levava de propósito, porque ele botava no meio das ferramentas dele, e quando ele abria a mala, ele colocava sempre a bibliazinha do lado, trabalhava, e quando ele ia embora, ele guardava tudo, e a última coisa que ele guardava era a Bíblia. E um dia ele foi na casa de um judeu, consertar alguma coisa, e ele fez aquilo que ele sempre fazia, tirava a Bíblia, tirava as ferramentas, fez o trabalho, guardou tudo, e quando ele foi guardar a Bíblia, aquele homem, um homem judeu, disse para ele: esse livro significa o que para você? E aí, para tudo que ele queria, e ele falou da palavra, falou de Jesus, falou de tudo, e o homem interrompeu ele e disse assim: olha só, esse livro aí eu só acredito no Antigo Testamento, no Novo eu não acredito. Ele disse: moxa, mas que coisa, então o senhor acredita no Deus do Antigo Testamento? E o homem disse: assim, acredito. Ele disse: então o senhor pode me dar licença, antes de eu ir embora, eu fazer uma oração para o senhor, ao Deus do Antigo Testamento, para que ele abençoe a sua família, a sua casa? E o homem disse: pois não, pode fazer. E ele fala que ele começou a orar por aquele homem, e na hora que ele estava orando, ele sentiu uma vontade enorme de falar em línguas. Escute isso. E aí ele disse: meu Deus, eu não posso falar em línguas, porque a Bíblia diz que língua é para edificação própria. Se eu começar a falar em língua aqui, esse homem vai achar que eu tô doido, porque ele não vai entender nada. E ele falou que começou, resistiu, mas chegou uma hora que ele não conseguia mais resistir. E ele disse: seja o que Deus quiser. E ele orou uma parte em língua estranha. Irmãos, quando ele acabou de orar, ele conta que quando ele abriu o olho e olhou para o homem estava chorando. E ele disse: o senhor me desculpe se eu fiz alguma coisa, tá tudo bem com o senhor? E o homem falou assim: onde você aprendeu a falar hebraico? E ele disse: eu não falo hebraico. E o homem disse: não, você fala hebraico, porque metade da oração que você fez foi em hebraico. E aí o homem olhou, e o pastor olhou para aquele homem e disse assim: e o que eu disse ao senhor em hebraico tinha a ver com a sua vida? E ele disse: coisas que ninguém sabia, você disse. E ele disse: pois é, o que eu fiz estava prometido no Antigo Testamento, pelo Deus do Antigo Testamento. E esse cumprimento aconteceu no Novo Testamento. E é por isso que eu falei em línguas. E o nosso Deus, através de Jesus Cristo, enviou o Espírito Santo para trazer a revelação. E o Senhor me ouviu falar em hebraico, mas na verdade eu falei em língua estranha. Irmãos, e ali ele pregou para aquele homem. Veja o poder o poder do Espírito Santo fazendo com que aquele homem ouvisse aquela língua estranha no seu próprio idioma, no idioma dele pátrio. Veja só o que Deus faz, né? Então, isso é o dom de línguas. Eu não falei isso na aula passada, ficou esse pedacinho para ser dito, mas já estou reforçando aqui, tá bom? Então, só como recapitulação, nós aprendemos tudo isso na aula passada. Amém? Glória a Deus! E hoje nós vamos continuar agora falando sobre os dons, no sentido dos dons ministeriais, tá bom? Então a gente vai focar agora. Eu só queria fazer esse apanhado com vocês para que a gente pudesse relembrar. Para ficar mais fácil, normalmente fica, nós podemos pegar os 9 dons que estão em 1 Coríntios 12 e distribuí-los em 3 categorias. Você quer saber que categorias são essas? Vamos lá? Nós podemos pegar os 9 dons de 1 Coríntios 12 e distribuí-los em 3 categorias. A primeira categoria, se você quiser anotar, os dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Nós estudamos. Segunda categoria, dons de poder. E quando a Bíblia fala poder, está falando sobre sinais. Então são os dons que mostram os sinais do poder de Deus. Quais são os dons de poder?
dons de curar, dons de operação de maravilha e dons da fé, dom da fé, amém? E a terceira categoria são os dons da fala, que são os dons que se expressam de forma verbal, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Só para ficar organizadinho, né? São 3 categorias, cada categoria tem 3 dons, totalizando 9 dons. Amém? Glória a Deus. Então nós fechamos aqui uma rápida recapitulação da aula passada. Agora vamos entrar aí nos dons ministeriais. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ver. Antes da gente entrar nos dons ministeriais, queria pensar com você sobre uma coisa linda, né? E quando a gente começa a ver na Bíblia, a gente vê como que Deus ele fala através de símbolos. O Antigo Testamento fala sobre o candelabro. Você já viu isso? Alguns profetas falam sobre isso. Quando se fala no tabernáculo, fala sobre candelabro. O candelabro, ele tinha 3 hastes de cada lado. Cada haste do candelabro tinha 3 amêndoas em cada haste. Então, 3 hastes desse lado, 3 amêndoas em cada lugar. Quantas amêndoas eu tenho? 3, 3 e 3, 9 amêndoas. 3 hastes, 9 amêndoas. E do outro lado eu tinha mais 3 hastes, em cada haste eu tinha 3 amêndoas. Quantas amêndoas desse lado? 9. Então eu tinha um candelabro de 3 e 3 hastes, cada haste com 3 amêndoas, dando 9 de um lado e 9 de outro. E aí a gente aprende, isso é só uma curiosidade, né? Que o número 9 na Bíblia é o número da frutificação. E exatamente o candelabro, que significa a presença do Espírito Santo, ele traz os 9 dons e as 9 características do fruto, como um equilíbrio da vida no Espírito. Então o candelabro representa o equilíbrio da vida no Espírito. São a manifestação dos dons, que são 9, e a manifestação do fruto, que tem 9 características. Nós já estudamos aqui o fruto, né? Então, a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão tem um equilíbrio entre dons e fruto, entre caráter e manifestação do poder de Deus. Então nós precisamos achar esse equilíbrio, né? É o equilíbrio do candelabro, nós precisamos ter esse equilíbrio. Senão não vamos ficar só nos dons ou só no fruto. Não, nós temos que equilibrar, né? Há pessoas que negam que os dons são para hoje, elas ficam só no fruto. E há pessoas que ignoram o fruto, dizem que isso é besteira, isso é coisa de tradicional, falar de caráter, e ficam só nos dons, tipo a igreja de Corinto, né? Então, nós não podemos ser assim, nós temos que ter o equilíbrio do candelabro, amém? Fruto e dom. É assim que Deus nos quer. O equilíbrio da nossa vida espiritual. Muito bem. Então nós vamos falar sobre os dons ministeriais. Abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Você já achou? Estou quase achando aqui. Efésios, capítulo 4, versículos 8 e 11. Efésios 4, versículos 8 e 11, nós vamos ver quais são os dons ministeriais, nós vamos ver qual é o objetivo dos dons ministeriais e por quanto tempo eles valem. Será que eles não existem mais hoje? Essa pergunta vai ser respondida daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículos 8 e 11. Você encontrou aí? Amém? Vamos ler o versículo 8 e deixa ele aberto, sua Bíblia aberta em Efésios 4, que a gente vai voltar aqui, tá? Efésios 4, 8, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então aqui nós estamos falando também de dons, mas dons ministeriais. Ou seja, dons diferentes de cargo. É ministério. Veja, Deus dá dons para serem utilizados no ministério que eu e você podemos receber de Deus. Veja, ministério é diferente de cargo. O cargo, você é eleito aquele cargo, você é indicado para um cargo, né? O cargo, eu vou ser secretário, então você é indicado para o cargo de secretário. Eu vou ser líder do aconselhamento, então você é indicado para o cargo de líder.
diferente de ministério, que tem a ver com vocação que Deus coloca no seu coração. É uma vocação, é um chamado, é uma marca. Diga comigo, ministério é uma marca de Deus em nós. É uma marca de Deus em nós, é verdade. É quando Deus chama você para algo e, irmãos, é você que tem que ir lá. Não tem jeito, porque é ministério. Você recebe. E se você ficar quieto, seu ministério ficará infrutífero. Mas se você utilizar, se você colocar em prática, o seu ministério dará frutos. Verdade? É o que Paulo aconselha. Paulo falou para Timóteo assim, olha, não despreza o dom que em ti foi, que você recebeu por imposição de mão. Você tem que usar isso aí. Está falando de ministério, né? Nós não podemos ficar infrutíferos. Nós precisamos ser frutíferos no ministério que Deus nos confiou. Então, o primeiro ministério que a gente leu aqui no versículo 11 foi o ministério de apóstolo. Então, vamos lá. Número 1, primeiro dom ministerial é o dom ministerial de apóstolo ou ministério apostólico ou ministério de apóstolo. O apóstolo é um mensageiro, é um embaixador. Nós vimos na Bíblia os primeiros apóstolos da Bíblia. Quem eram? Eram os 12, né? Os 12 apóstolos. Quer ver isso? Vamos lá, Lucas 6. Vamos lá. Lucas, capítulo 6. É só para que a gente possa dar respaldo bíblico, para não ficar só na minha fala aqui. Lucas, capítulo 6. Vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Abra aí a sua Bíblia. Lucas 6, versículo 12 e 13. Você encontrou? Olha o que diz aí. E aconteceu naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Quem era aqui? Jesus. Jesus passou a noite orando. Aí, olha o que diz o versículo 13. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, os primeiros apóstolos da Bíblia foram 12 e foram escolhidos por Cristo. Então, eles tiveram uma marca e eles foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. Depois nós já acompanhamos isso. Matias foi o outro apóstolo de Cristo, em substituição a Judas Iscariotes. Todo mundo sabe disso, né? Foi Matias. Está lá em Atos 1, 26. Vamos lá ver? Atos, capítulo 1, bem rapidinho. Atos 1, 26. Olha o que diz aí. Atos, capítulo 1, versículo 26. Você achou? Senão você acompanha aqui, ó. Vamos lá? Atos 1, 26 diz assim: e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então ele foi o 12º. E eu não vou entrar no mérito aqui da sorte, porque isso aqui vai demorar muito para explicar. Mas é importante saber que Matias veio substituindo Judas Iscariotes como apóstolo. Depois nós vimos alguém como apóstolo, porque alguém pode dizer assim, apóstolo foram só os 12. Aí nós vamos ver se a Bíblia está dizendo isso. Vamos lá ver? Abra aí a sua Bíblia em Romanos 1. Vamos lá. Então, apóstolo foi quem andou com Jesus? Vamos ver se isso está certo. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Será que apóstolo é só quem andou com Jesus? Vamos ver? Você achou aí? Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Cristo. Chamado para apóstolo. Então ele está dizendo dele mesmo, que é Paulo que está dizendo. Paulo diz que foi chamado para apóstolo. Romanos 1. Então Paulo foi chamado para apóstolo. Então Paulo não estava entre os 12. E ele foi chamado como apóstolo. Olha o que a Bíblia fala aqui, mais um caso. Atos 14, 14. Abre aí a sua Bíblia. Atos 14, 14. Rapidinho, irmãos, vamos nós. Atos 14, 14. Todo mundo achou? Estou tentando mostrar para você que os apóstolos não estavam só entre os 12. Tinha apóstolo fora dos 12. Isso cai por terra uma teoria que só eram apóstolos 12. Então, Atos 14, 14. Todo mundo achou? O que diz aí na sua Bíblia? Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Está dizendo aqui que agora não é só Paulo, não. Quem é o outro apóstolo? Barnabé. A Bíblia está dizendo que Barnabé também era apóstolo. E depois, se você abrir aí para encerrar em Romanos 16, 7, vai lá, bem rapidinho.
Romanos capítulo 16, versículo 7, a Bíblia fala de mais 2 apóstolos. Quais eram esses aqui? Ó? Romanos 16, 7, o que diz? Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, Paulo que está falando aqui, e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Também eram apóstolos. Então, nós aprendemos aqui que apóstolo é um dom ministerial que foi dado, sim, aos 12, pelos 12 escolhidos do próprio Senhor Jesus. Mas esse dom continuou a ser distribuído a outros, como é o caso de Matias, como é o caso de Paulo, de Barnabé, de Andrônico, de Júnias. É o que a Bíblia diz. Então, guarde isso aí. O ministério apostólico, o apóstolo é um embaixador, é um mensageiro, é aquele que fala da experiência que ele tem com o próprio rei. Ele é um ministro, que ele fala em nome de uma mensagem que não é dele, mas é uma mensagem que ele recebeu do reino de onde ele veio, para que ele possa falar em nome do rei, daquele rei. É o apóstolo, é o ministério apostólico. Segundo ministério que a gente viu em Efésios capítulo 4, profetas. Ministério profético, é o dom ministerial profético. São ministérios proféticos. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ele orienta, ele aconselha, ele exorta, ele anima. É o profeta que fala em nome de Deus. É o ministério profético. Ele tem uma marca diferente. Você pode ouvir alguém pregar a palavra, alguém ensinar ou exortar sem o ministério profético. Mas você pode ouvir uma outra pessoa com o ministério profético fazer essas mesmas coisas e você verá que há uma marca diferente por causa do ministério profético. É alguém, nós vamos ver, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que o profeta chamava o povo para um padrão espiritual, para uma vida santa, para reconhecimento do poder de Deus. Esse é o ministério profético. Tem uma marca. Há um temor quando o ministério profético está em execução. Quando é falado por alguém que tem o ministério profético. Vamos ver, Zacarias é o último livro do Antigo Testamento. Vai lá, vamos abrir lá. Livro de Zacarias, capítulo 1. Só um versículo que eu quero ler aqui. Zacarias, é o penúltimo livro. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então você vai lá em Mateus e volta. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. O que diz aí? Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o ministério profético, ele atrai o povo para uma capacitação, ele atrai o povo ele chama o povo para se despertar a viver um padrão espiritual que Deus quer para o povo, um padrão moral. É a proclamação da palavra de Deus de uma forma ousada, intrépida, chamando o povo à santidade. Isso é ministério profético. Nele que se expõe, você vai ver isso em todos os livros dos profetas no Antigo Testamento. Olha João Batista, olha o que a Bíblia fala de João Batista, que tinha ministério profético. João 5,35. Vamos ver isso? Novo Testamento. João, capítulo 5, versículo 35. Vamos lá. Ministério profético. João 5, 35. Vamos ver. O que diz na sua Bíblia aí? Olha o que diz. Ele era a candeia que ardia e alumiava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Está se referindo ao ministério de João. Candeia que ardia e alumiava. Ministério profético. Então, o ministério profético é um outro dom ministerial. Veja que nós falamos sobre o dom de profecia. Eu não estou falando do dom de profecia. Estou falando do ministério profético. É alguém que fala debaixo de uma autoridade, trazendo um padrão moral e de santidade para o povo, convocando o povo às origens, convocando o povo a restaurar altares. São profetas de Deus que trazem uma mensagem revelada, sempre baseada na palavra, nunca da cabeça dele, que aí não é ministério, né? Aí
surto, né? Mas sempre com base na palavra, ministério profético. Então nós falamos de apóstolo, que é o primeiro dom ministerial, depois nós falamos de profetas, agora vamos falar de evangelistas. O ministério de evangelistas, que é para propagação das boas novas. O evangelista é aquele que ganha almas, irmãos. Ministério evangelista. Todos nós fomos chamados para ir pregar o evangelho, mas existe o dom ministerial do evangelista. Você já viu? Vai abrindo aí a sua Bíblia, 1 Timóteo, vai lá. Vai em 1 Timóteo. O evangelista é aquela pessoa, eu já vi isso, né? Que pode estar num culto na casa que só tem crente. Mas ele faz o apelo e tem gente que aceita Jesus. Você vai dizer assim, meu Deus, esse pregador está fazendo apelo para quem? Todo mundo aqui é crente. Aí, para sua surpresa, alguém levanta a mão para aceitar Jesus. Você já viu isso? Isso é ministério evangelístico. A pessoa tem uma unção na palavra que prega, que traz convicção. O Espírito Santo usa de uma forma especial para a salvação de vidas. É o ministério evangelístico. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 5. Achou aí? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 5. Vamos ler? O que diz aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 4, 2 e 5? Opa, é a primeira? Eu acho que é a segunda. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu errei aqui. Vamos lá. Ah, é a segunda. 2 Timóteo. Falei primeira, mas é a segunda, tá? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 5. Diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha que lindo. Então é um ministério evangelístico, de alguém que prega, que exorta, que redarga, que repreende, insista em evangelista. Todos fomos chamados para falar o evangelho, para pregar as boas novas, mas existem aqueles a quem Deus deu o dom de evangelista. Você quer esse dom para você? Amém? Que assim seja, que o Senhor nos dê, nos vocacione para evangelistas, né? É o terceiro dom que nós acabamos de ver. Vamos lá, quarto dom. Esse é o dom que eu vou me deter um pouquinho mais. É o ministério pastoral. Pastores. É o quarto dom ministerial. Pastores. Irmãos, sabe o que significa a palavra pastor? Aquele que vela. Diga comigo, aquele que vela. Velar é tomar conta. Já pensou nisso? Agora escute isso. A Bíblia diz que o rebanho é de Deus. E aquele que é chamado para pastorear o rebanho de Deus foi chamado para tomar conta do rebanho. Entende isso? É velar, é tomar conta, é cuidar, é servir, é amar. Difícil. Esse é um dom ministerial que Deus traz, é uma capacitação de Deus para apacentar com amor, para aconselhar e administrar com zelo. Vamos ver isso? Que Deus chama pessoas para isso. Veja a Bíblia, nós vamos ler aqui em Ezequiel, vai abrindo aí a sua Bíblia, Ezequiel. Nós vamos ler aqui o que os pastores não estavam fazendo. E aí a gente vai entender que Deus quer que seja feito, né? Ezequiel 34, vamos lá. Que Deus chama a atenção, através do profeta Ezequiel, desses pastores que foram chamados, foram vocacionados e não estavam exercendo o ministério que Deus queria. E qual é o ministério pastoral? Vamos ver aqui, que Deus quer. Ezequiel 34, versículos 2 e 4. Muito sério isso. Recomendo que você preste bastante atenção nisso. Você quer ser um pastor, querido? Você quer ser uma pastora? Observe o que está aqui. O ministério pastoral, grande responsabilidade. Todos os ministérios são de grande responsabilidade. Pastor, cuida das pessoas. É um ministério muito difícil e que precisa da capacitação de Deus para poder fazer com zelo e amor. Vamos ver isso? Ezequiel 34, versículos 2 e 4. Você achou aí? Olha o que diz o versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então, gente
que era chamado para pastor, mas que ao invés de pastorear ou de velar, tomar conta das ovelhas, estava tomando conta dos seus próprios interesses. Isso é muito sério. Então, o ministério pastoral é para zelar e cuidar do rebanho. Agora, olha o versículo 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, o que Deus quer que o ministério pastoral faça? Fortaleça a ovelha fraca, cure a que está doente, ajude a que está em frangalhos, quebrada, traga a que está desgarrada, busque a que está perdida. E não faça isso com rigor e dureza, mas faça com zelo e amor. Então é um ministério dificílimo e que é necessário essa capacitação para se fazer. O ministério pastoral, ele é um ministério, pode ser um ministério local, o pastor das ovelhas daquela igreja local, ou pode ser um ministério itinerante, o pastor vai em vários lugares pregando o evangelho, exercendo outros ministérios que Deus está dando, inclusive o pastoral. E pode ser um ministério de apoio, um ministério pastoral de apoio ao ministério. Escute isso, se você é um pastor auxiliar da igreja, você precisa ser um pastor apoiador da sua igreja. É um pastor que apoia a igreja. É um pastor que está junto com o pastor líder da igreja. O primeiro pastor, os outros pastores. Todos apoiando, com a mesma visão, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com a mesma dedicação. São pastores apoiadores que andam juntos. É a mesma coisa, é a mesma responsabilidade, é a mesma unção que Deus dá. E Deus se agrada, né? Quando nós sabemos ser auxiliares, Deus poderá nos confiar coisas maiores, né? Nós temos que aprender isso e a respeitar a visão pastoral da igreja e a nos colocar prontos para o serviço e o cuidado, porque o ministério pastoral não é para a gente usar uma bandeirinha aqui escrito pastor, sou pastor, ó, eu sou pastor, né? Não. O ministério pastoral ele precisa ser expresso em obras. Amém, queridos? E é isso que nós precisamos ver. E nós queremos ver, e graças a Deus que na nossa igreja nós temos um pastor que cuida das ovelhas. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Temos pastores na nossa igreja. E você que é pastor, querido, é assim que a igreja olha para você, como alguém que cuida, que vai cuidar, que vai zelar. É um ministério do cuidado. É um ministério de serviço. Se a gente puder dizer qual desses dons aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores que eu vou falar, o que mais serve é o pastor. Ele está ali para recuperar vidas. E é um ministério muito difícil. Glória a Deus. Vamos lá ver aqui, olha, Atos 20. Vamos lá, Atos, capítulo 20. Vamos lá. Amém? Atos, capítulo 20. Vamos lá? Atos 20, versículo 24. Você achou aí? Atos 20, 24. Amém? Olha Paulo falando aqui. Exemplo de pastor. Esse era um pastor itinerante. Ele saía abrindo as igrejas, né? Tem pastores que são avivalistas, eles vão nos lugares para pregar, Deus derrama um poder, Deus renova pessoas, depois eles vão embora. E tem pastores fixos, pastores que ficam nas suas igrejas locais. Olha aqui, ó, Atos 20, 24, o que é que diz? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Era o ministério apostólico evangelista de Paulo, né? Paulo era um missionário, era um evangelista, né? Então, o ministério pastoral, cuidando de todos, ele passava nas igrejas, ele formava as igrejas, ele ficava um período na igreja, depois ele ia embora, né? Fundando igrejas. É um ministério pastoral. É um ministério pastoral com apostólico, com evangelista, é um misto. Muitas vezes Deus pode usar alguém com um misto, um ministério que tem várias facetas, várias faces. Deus pode fazer isso também. E por último, o ministério de doutores ou mestres. Vamos ver isso? Ministério de doutores ou mestres. Esse ministério está lá. Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 4. Não. Pode ser. 1 Timóteo. Não. Antes de 1 Timóteo, desculpa, vamos ver. Romanos 12, 7. Vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 7. Amém? Primeiro vamos ver esse. Depois a gente vê o 1 Timóteo. Romanos 12, 7. Você achou aí? Romanos,
capítulo 12, versículo 7. É o ministério de mestres ou doutores. Amém? São mestres ou doutores. Vamos lá. Romanos 12, 7. Diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então a Bíblia está dizendo que Deus reveste a pessoa de uma capacidade de ensino. O doutor ou mestre é aquele que recebe uma capacidade de ensino. E além de receber esse dom de Deus, a Bíblia diz que ele precisa se dedicar para ir aperfeiçoando esse dom. Esse dom ele é aperfeiçoado. Então a Bíblia diz que tem que haver dedicação. Então, mas sabe que eu sou chamado para ensinar e não leio Bíblia, não estudo Bíblia, não tiro dúvida com ninguém, não escuto, porque quem ensina tem que ouvir. Tem que aprender para poder ouvir, para poder ensinar. Ninguém nasce sabendo, irmãos, né? Você pode desenvolver a capacidade e aí Deus vem dar o dom ministerial de mestre. A palavra ensinada por um mestre é diferente da palavra ensinada por quem não é mestre. Já viram isso? Vocês já perceberam isso? Quando um mestre, alguém que tem o ministério da palavra de mestre, que ensina a palavra, você fala, meu Deus, como é que eu nunca tinha percebido isso? Como que pode ser a pessoa já enxergou isso? Ministério de mestre ou de doutor na palavra. Olha só, Paulo ele era rico nos ministérios de Deus. Olha isso aqui, ó, 1 Timóteo 4, vê lá, era o que eu ia ler, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, mostrando que o mestre também se prepara. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Você achou aí? Eu tô achando aqui. 1 Timóteo 4, 13. Achou aí? Amém? Olha o que diz aí, Paulo falando aqui, ó. 1 Timóteo 4, 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Vai ensinando aí, porque eu vou chegar aí e eu vou arrematar isso tudo que você já está dizendo aí, Timóteo. Paulo está falando. Então, veja só, a importância do ensino, a importância de compreensão, de saber. Se você vê 2 Timóteo, vê aí, 2 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,13, o que diz aí? Só passar um pouquinho, achou? 2 Timóteo 4,13, diz assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Para que ele queria isso? Para ele estudar, irmãos, estudar, se preparar. Nós precisamos nos preparar. Ah, Senhor, me dá um ministério de mestre, mas eu não leio Bíblia, não faço nada, não estudo, não me interesso. Como que Deus vai dar ministério assim? Não tem como. Nós precisamos nos preparar. E é claro que a capacitação vem de Deus. Eu posso saber tudo de Bíblia. Eu posso saber isso aqui, ó, tudo. Mas se Deus não me der um ministério, fica um negócio enfadonho. Ai, todo mundo bocejando, ninguém quer mais ouvir. Já aconteceu? Já viu isso? Eu já vi gente que sabe muito. Muito. Mas quando começa a falar, você fala, meu Deus, será que não vai acabar mais? Né? Precisa ter o dom, o ministério. E é isso que Deus quer. O maior exemplo de todos, o mestre, o Senhor Jesus, aleluia, foi chamado de mestre. E isso não foi porque ele tinha só um título de mestre, não. É que ele é o exemplo, ele é o bispo das nossas almas, diz a Bíblia. Ele somou todos os ministérios com ele. Veja aí, para nós encerrarmos, Mateus 7, vamos lá. Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Precisamos pedir esses dons, irmãos. Essas duas aulas são aulas para ensinar você quais são os dons que estão à sua disposição na palavra, né? Nós falamos muito sobre levantar, crer, buscar o Senhor, oração. Agora eu estou falando sobre ensinos da palavra que nós precisamos saber, porque somos crentes, somos servos de Deus. Amém? Vamos lá? É Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Você achou aí? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, o ministério de doutor, de mestre, autoridade para ensinar, você fala, é inquestionável. Inquestionável. Autoridade para ensinar. Então, nós vimos aí esses dons, esses 5 dons de ministério, dons ministeriais. E eles são dados com que objetivo? Vamos ver? Efésios 4:12, vamos lá. Efésios
4:12. Irmão, para que Deus chama para apóstolo, para profeta, para evangelista, para pastor, para doutor, para mestre? Para que isso, né? Vamos ver o objetivo? Efésios capítulo 4, versículo 12. Você encontrou aí? Amém? Deixa aberto aí que a gente vai ler mais um ainda. Efésios 4:12. Diz assim a palavra, ó. Para que são dados os dons ministeriais? Olha aqui. Para, querendo, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Tem uma coisa parecida com o que a gente estudou semana passada? Para edificação, lembra que eu recapitulei? Que é para a edificação do corpo? Os dons de ministério também. Veja que Jesus deixou dons, os dons do Espírito Santo, que nós estudamos em 1 Coríntios capítulo 12, agora os dons dados por Cristo, porque foi Ele mesmo que deu, os dons ministeriais, e esses dons, eles são dados para a edificação do corpo. Então, é Jesus trabalhando em prol da igreja que Ele ia deixar aqui. Os dons para edificação do corpo de Cristo. Então, são dados para a edificação, porque Ele quer o aperfeiçoamento. Então, para que Ele dá os dons ministeriais? Para aperfeiçoar e dar edificação ao corpo. Aí, mas isso vale até quando? Será que isso já acabou? Ah, Jesus não dá mais esses dons de ministério, não. Isso daí já não tem mais. O único dom que ainda tem, assim, mais ou menos, né? É pastores, evangelistas, talvez tenha doutores, mas é raro. Mas normalmente é pastores e evangelistas. Não está correto isso. A Bíblia diz que a validade é o que nós vamos ler aqui agora, em Efésios 4:13. Olha o que a Bíblia diz aí. Efésios 4:13. Veja aí, leia comigo. Diz o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, se você vem lendo desde o versículo 8, você vai ver que Cristo deu dons aos homens. Esses dons são manifestos através dos dons ministeriais de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a edificação do corpo, e isso vai acontecer até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Pergunto eu, nós já chegamos a varão perfeito? Nós já chegamos à nossa maturidade máxima e absoluta? A resposta é não. Se a resposta é não, os dons ministeriais são para hoje. Talvez você diga, mas eu não concordo com isso. Mas tá bom, querido. A gente não precisa concordar com tudo. Eu aprendi uma coisa que eu queria passar para você. Uma coisa que eu aprendi, que eu até anotei aqui. Naquilo que é essencial, salvação, né? Vida eterna, nós temos que concordar, temos que ter concordância. Aquilo que é secundário, se são 9 dons, se os dons são para hoje, se não são, secundário. Nós temos que ser tolerantes. Eu ouço você e você me ouve. Mas em tudo, nós temos que estar cheios do amor. Seja no que é essencial, seja no que é secundário. Que não prevaleça a nossa vontade ou o nosso entendimento. Que prevaleça o amor. E nós vamos ser tolerantes, concordar naquilo que é essencial, ser tolerante com aquilo que não é, e tudo isso revestido do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Então, os dons, eu estimulo você a perguntar ao Senhor, Senhor, qual é o meu ministério? O que o Senhor separou para mim? Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Deus vai falar com você. E nunca pense que você não foi chamado para nada, nem que você não é vocacionado para nada, que isso é mentira do diabo. Você é vocacionado sim, querido. Você está destinado ao céu. Cristo salvou você, transformou você numa nova criatura. Escute isso. Você não vai ficar sem produzir, não. Porque o Senhor que salvou você é o mesmo que vocaciona você para fazer a obra de Deus e ver o corpo de Cristo sendo edificado. Em nome de Jesus, amém? Deus nos chamou. Então se coloque à disposição, diga, Senhor, eis-me aqui. Faz de mim conforme o teu querer. E eu tenho certeza, como esse ar que estamos respirando, que Deus assim fará. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, encha você da sua presença, a presença santa do Altíssimo esteja sobre a sua vida, trazendo paz. E sabe aquele problema que está trazendo uma preocupação no seu coração? Eu profetizo sobre você capacidade para resolver esse problema. O Senhor é contigo, a mão do Senhor é sobre ti. E nós vamos ver a tua vitória para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Beijo no coração. A paz do Senhor.
Deus abençoe.